tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. E hoje o podcast ele está especial. Por que hoje ele está especial? Porque hoje, toda vez que eu falo que ele está especial, né, cara? Todos os dias ele está especial, amém? Ele está especial porque hoje nós vamos falar de um tema muito legal. Nós vamos falar hoje sobre louvor. Tá aparecendo aí na tela para vocês aí, louvor. Amém? Nós vamos falar sobre louvor, adoração, worship, música gospel, corinho de fogo, hinos da harpa. A gente vai falar sobre música nas igrejas, música congregacional e tudo. E para isso hoje eu sou o menor de todos aqui, porque eu realmente de música eu só sei cantar e cantar daquele jeito bem desafinado. Eu sei cantar assim, bem no chuveiro mesmo, né? Entendeu? E eu tenho aqui uma linha de especialistas, né, no louvor e na adoração congregacional, né? Então eu quero começar com ela. Hoje vamos fazer uma apresentação diferente hoje, hein? Fazer uma apresentação diferente hoje. Amém? Apesar de serem celebridades que estão aqui comigo. Ela vai estar, obviamente, já falei muitas das vezes que ela vai estar. Ela é a próxima Maria do Bairro Crente. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ela também dança com geladeira. Mas ela, para quem não sabe, ela é uma excelente tecladista, né? Tatiele Michel Jarrier está conosco aqui. Já é terrível, né? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fazia tempo que eu não gravava aqui, eu acho. Faz tempo que eu não gravo com vocês. Que se aparecer. Eu e a Camila, a gente foi excluída. Você tá nas gravações da Maria do Bairro Crente, né? A gente tá com muita correria por fora. Sejam bem-vindos. Hoje vai ser bênção, porque, né? Vamos falar sobre louvor. Eu amo louvar. Esse negócio de tecladista aí, ó, o Jean tá com nada, falando essas coisas. Mas você toca teclado, não? Lógico, eu toco teclado aqui na igreja, porque, né? É bênção, glória a Deus. Mas, né, a gente já aprendeu um monte aqui hoje na mesa. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Do lado dela, quem tá? Tá um outro especialista. Nós estamos aqui, ó, só com conhecedores musicais, amém? Do lado dela tá quem? Ele que já está cotado para ser se você assistiu Wakanda Forever, né? Você sabe que apareceu ali no finalzinho. Vou dar spoiler, pode dar spoiler? Pode? Apareceu aí no finalzinho quem? O filho do Pantera Negra. E o filho do Pantera Negra vai crescer e já tem um ator para fazer, entendeu? O ator se chama Jorge Alexandre, amém? Que esse ano está trazendo o revival do Doce Magia para as casas de samba. Misericórdia. Amém? Mas ele também, para quem não sabe, ele de fato, ele é um maestro também. Ele toca de tudo, irmãos. Toca, como é que é o nome? Cavaquinho, né? Percussão, bateria, guitarra, baixo, teclado e campainha. Toca de tudo esse menino. E faz segunda voz. E ensina o povo a cantar aqui. Jorge Alexandre Lopes, maestro Jorge Alexandre Lopes. Pois é, Pai Senhor, irmãos. Bom, de tudo que ele falou aí, talvez a menos mentira é a parte do Pantera Negra, da continuação do cara que vai, né? Vai dar continuidade. A única questão é a idade, né? A verdadeira aí, porque eles estavam buscando atores na faixa etária de 20 anos. E aí me encontraram. E no resto, se você pegar o teclado, violão, bateria, colocar num copo, não dá um copo cheio. Né? E músico aqui, pelo que eu sei, só tem um que vai ser apresentado aí na sequência. Bom, e no demais, fica a campanha, Jean. Qual a campanha, Jorge? A campanha não pode mudar, a gente vai falar de louvor, né, Tatiana? Amém. Mas a campanha, camiseta de corrida, camiseta de sair. E hoje você tá na. Eu não sei que eu tô. Eu não sei ler o algarismo romano, acho que é 19 ali, Tatiele. 19 volta internacional da Pampulha de 2017. 2017, essa aqui tá cheirando naftalina, mas não lembro se essa aqui é inédita, mas tá aí, ó. Corrida é vida, corra pro alvo. E vai ser bênção falar de louvor, né, com o nosso convidado. Espero sair daqui, né, conhecedor de coisas novas, né? O cara vai começar a falar lá de primeiro grau, terceiro grau, essas conversas de músico aí que eu não entendo, mas vai ser bênção em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ó, nós temos aqui, eu não vou tentar não caguetar ele.
Eu tomo bronca aqui quando eu cagueto convidado. O diretor briga comigo ali. Você cagueta comigo. Amém? E ele vem lá da igreja Quadrangular Família Global. Quadrangular Família Global. Amém? É uma grande bênção, é um maestro, é um cara que manja muito do louvor, da adoração, e ele vai nos dar aqui uma aula a respeito de louvor. Eu já tenho um monte de perguntas na minha cabeça aqui, porque eu quero saber um pouco mais. Eu quero entender um pouco mais sobre esse tipo de situação, sobre o louvor, sobre a música das igrejas. Maestro Anderson. Primeiramente eu quero dar bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo, né? Se você for assistir de manhã, bom dia. Se você for assistir à tarde, boa tarde. Se você estiver aí à noite após o jantar, uma excelente boa noite, né? Quero agradecer o convite, né? São pessoas maravilhosas que me convidaram, né? O pastor Jean, né? A pastora Tatiele, o Jorge, né? Eu me sinto acolhido neste lugar. Amém. E só uma pontinha aqui, o Jean falou que é desafinado, né? Mas o Tom Jobim escreveu uma música dizendo que os desafinados também têm um coração. Boa. O cara já chega na intelectualidade, né, mano? A gente já tem que simplesmente se render. É o professor Anderson. Amém? E eu quero começar aqui, eu quero começar com a primeira pergunta, né, desse programa. É o seguinte, é uma dúvida que está no meu coração. E eu quero que vocês, músicos, me tirem o que é o tal do worship. Que toda a galera fala, eu odeio worship, tudo agora é worship, tudo é worship. Não, mas tem a galera que fala, eu odeio, mas tem a galera que fala, eu amo. Polarizou essa história. O que é o worship? Eu não faço ideia. Por que se fala worship? Primeiro, qual que é o significado da palavra? Assim, worship é uma música que todo mundo ama na igreja e todo mundo odeia fora. Boa, nossa, essa definição foi bem legal. Mas assim, primeiro precisa explicar a questão da música no geral, né? Principalmente dentro das igrejas, né? Que tem essa questão. Mas claro que assim, eu generalizei, né? Falando que todo mundo gosta dentro e odeia fora, mas não é bem assim, né? Primeiro porque é ensinado na igreja que você tem que ter uma caminhada, né? Com Cristo. Então as pessoas, elas, para ter um momento de comunhão com Deus fora da igreja, elas acabam escutando músicas mais cristianizadas. Então, para ela ter esse contato com Deus durante o trabalho, durante a viagem, durante o seu passeio, durante limpando a sua casa, enfim, né? E aí as pessoas começam a ouvir músicas cristãs dentro de casa, que são músicas que tem como objetivo assim, tem uma questão, tem muitas músicas que tem um caráter mais testemunhais, né? De você tá falando o que aconteceu com a sua vida e houve uma transformação através da palavra de Deus, através de Cristo. As pessoas colocam isso em forma de canções, né? Por exemplo, tem aquela música da Aline Barros, né? Jesus Cristo mudou meu viver, que é uma música, inclusive, que ela é um hino, né? Uhum. Que é um hino, assim, que é cantado dentro das igrejas. Mas na voz da Aline Barros se tornou uma coisa mais comercial, né? Ela transformou mais abrangente. Agora, a questão do worship é assim. Teve a questão da cultura da humanidade, né? Através de música. Eu vou fazer uma digressão aqui. Lá em Êxodo 15, né, tem um louvor, né? Esse louvor acontece quando o povo atravessa o Mar Vermelho. Então, Moisés acaba fazendo uma música de gratidão por ter atravessado o Mar Vermelho. Sim. Aí tem aquela
famosa passagem, né? Sim. Da Miriam, de tão alegre, começa a cantar e dançar, né? Isso. E aí tem os instrumentos da época, né? É citado o tamborim, né? E aí vai vários instrumentos, né? E aí chega na questão da estruturação, né? Moisés, né? Tem toda uma estruturação da questão de como a pessoa deve adorar, porque até então a pessoa, os hebreus, como eram chamados, os hoje judeus, né? Eles não, antes eles eram apenas um povo hebreu, mas não tinha uma identificação de liturgia, como posso dizer, não tinha uma identificação litúrgica. E aí que vem a questão dos livros de Levíticos e Números, que tem toda uma normativa de como se deve se montar um templo. É um livro que é assim, que quando nós lemos, né? Quem já leu a Bíblia, tem pessoas que já lê a Bíblia inteira. Aí quando chega no livro de Levítico, começa a ler coisas como você tem que a arca da aliança tem que ser uma madeira de acácia. Ela tem que ter uma certa medida. Legal. Uma certa altura, um certo comprimento. Aí a pessoa fica, nossa, Pra quê? eu não entendi. Mas é uma normativa para que possa montar o templo, a tenda, a questão do santo dos santos, como você deve levar o seu animal. Então isso aí tudo vai no contexto de adoração, né? Então Legal. o povo não tinha isso antes. Começou a ter quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Chegasse na terra de Canaã, olha, tá tudo pronto. Beleza, montou-se tudo isso. E aí, como é que você vai adorar? Aí você tem os levitas, né? Que é da linhagem de Arão. Deus, ele colocou Arão ali para ser o sacerdote. Ele e sua descendência. Enfim. Pois é. Mas aí ainda não chegou a parte musical. E aí que entra a parte musical da questão. Como? Se você for pegar o livro dos Salmos é uma compilação de cânticos Isso. que eram entoados pelo povo, né? Sim. Cânticos de gratidão, hinos de exaltação a Deus, músicas testemunhais. E assim, tem vários salmos, né? E tem os salmos, tem a parte dos filhos de Corá, tem os salmos escrito por Moisés, se não me engano é um salmo, né? Que ele escreveu, está lá compilado. E tem os salmos de Davi, que foi assim, podemos dizer que foi o grande compositor, percussor, né? E assim, uma das partes da história de Davi, né? É que ele era um músico, né? Que para deixar Saul calminho, ele ia lá tocar para Saul. Eu acredito que ele ia, tipo assim, o rei, tô estressadão, eu quero ouvir uma música. Aí chamava Davi para tocar. E Deus usava Davi para tocar coisas referente a Deus. Tanto é que a palavra menciona que quando Davi tocava, os espíritos ruins de Saul saíam. Exatamente. E assim, e aí, né? Se eu estiver me estendendo um pouco, né? Não, tá. Porque assim, a gente precisa entender como é que a música chegou hoje, como é que a música chegou na igreja contemporânea. Sim. Né? Legal. Aí tal. Tem a igreja primitiva, tem a parte de adoração, né? Tanto é que no Novo Testamento, no livro de Coríntios, Paulo ele também canta louvor. Profundas riquezas, né? O saber e o conhecer de Deus, né? Se não me engano, tá nessa parte aí. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. É uma música. Verdade. É uma música. E ele implantou dentro das igrejas. Aí tem toda a questão da igreja primitiva, mas aí tem com a queda, né? Aí vou entrar um pouquinho na história. Aí tem a queda do Império Romano. Sim. E a queda do Império Romano, você tem começa a se formar vários feudos. E é a época que a igreja, ela começa a ter um fator determinante na cultura.
Ou seja, a cultura da igreja começa a influenciar as pessoas. Legal. E aí também vai a questão musical dentro das igrejas, que era no caso a igreja de Roma, né, a igreja católica, né? E aí eles têm uma questão mais formal, um estilo de música mais formal, que era cantado apenas por aqueles que faziam parte da igreja. E aí tem a reforma protestante de Lutero. Com a reforma protestante de Lutero, abriu-se o quê? A cultura do local começou a fazer parte da igreja. Então houve várias influências, né? A abertura de várias igrejas, enfim. E dentro dessas igrejas usava-se um método de música mais de cultura mais também medieval, mais tipo assim, vamos dizer, mais formal. Legal. Tá? Até que chega a questão de, no caso as igrejas históricas usavam um estilo mais europeu, mais clássico de fazer esse tipo de música, né? Instrumental. Então não tinha muitos instrumentos, geralmente era um órgão, né? Tanto é que você vai em igrejas antigas, você tinha um órgão. Aquele órgão de tubo, né? Exatamente. As pessoas cantavam, faziam um coral de vozes e cantavam-se mais hinos, né? E aí chega no movimento carismático. E nesse movimento carismático começa a ter uma nova noção de música. E aí começa a surgir, principalmente na década de 80, a questão da Rosanna Music. Aí que entra, né? Começa a surgir nomes como Rock'n'Roll, né? Don Moen, tá? Essa galera. Aí tem o Michael W. Smith, que é o que? A música. Aí vem o Black Music. As igrejas. Aí que o termo gospel, que é referente mais a músicas cantadas na igreja. E aí começa a ter aqueles estilos de coral norte-americano, da música negra, tal, que é até uma identificação com a cultura. Kirk Franklin também, né? Kirk Franklin também. Então, aí tinha essa estrutura do quê? Da formação de coral, instrumentação, né? Uma pessoa puxando um coral. E aí que vem todo aquele movimento da pessoa se manifestar através de danças, né? Pegar toda a sua qualidade e se manifestar dentro da música. E aí esse movimento carismático começou a pegar alguns elementos culturais de fora, né? E começou a trazer, por exemplo, você tem na música gospel muita influência do jazz, do blues, do R&B. Verdade. Então você pega assim, a Aretha Franklin, né, que começou na igreja. Isso, tem a questão do Elvis Presley, que começou na igreja. Então eles trouxeram esses elementos para dentro da igreja para começar a fazer uma forma de adoração. E aí que chega no worship, que é uma galera que curtia mais um pop rock, né? Uma galera mais jovem, né? Tem alguns elementos do Michael W. Smith. E aí o worship ele começou ali em movimentos de uma outra questão carismática. Aí que tem a questão do Hillsong, a questão da igreja do Hillsong United, né? Que é uma igreja que começou lá na Austrália, né? A Alene Zick, né? Isso, a Alene Zick. Né? Na verdade, assim, o Hillsong era um ministério dentro de uma outra igreja que começou a crescer, e aí eles formaram a própria igreja. Nossa, que da hora. E aí pegou elementos do rock e tal, do pop, uma galera mais jovem. E aí chega a década de 90, você tem alguns elementos, tem também a questão norte-americana, né? Que também começou a adotar esse tipo de música. E aí começou a trazer elementos, né? O folk, o country, né? Sim. Como forma de cantar, né? De adorar. E aí, na década de 70 e 80, as igrejas começaram a trazer instrumentos, bateria, guitarra, né? Teclado, baixo, assim, instrumentos mais eletrônicos, para trazer dentro da igreja.
Porque assim, esses instrumentos eletrônicos, a visão era fora da igreja. Então você via uma banda de rock, né? Você via o cara detonando na guitarra, mas era uma coisa assim, vamos dizer assim, mais secularizada. E aí, o pessoal trouxe para a igreja como forma de adoração, né? Tanto é que lá no Salmo 150 fala assim, louvai ao Senhor, né? Louvai o saltério e a harpa, louvai instrumentos de corda. Então assim, há uma permissão, inclusive divina, de que você traga todo tipo de instrumento musical, tá liberado para adorar, né? Sim, até sim. porque a questão é a seguinte, assim, também tem a questão, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Exato. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas só que o que acontece, nós seres humanos, a gente pega tudo que é para adorar o Senhor e adorar o mundo. Esse que é o problema. E a gente acha que, nossa, é pecado você pegar uma guitarra e colocar um coro. Não é pecado. É válido. Legal. Não, eu estava imaginando esses dias sobre Adão e Eva. Deus formou Adão e falou assim, Adão, a terra é sua, faz o que você quiser. Ou seja, você pode pegar aquela árvore e comer o fruto daquela árvore, você pode pegar o animal, se você quiser comer aquele animal, você pode comer, se você quiser andar nele, você pode andar, se você quiser fazer carinho nele, você pode fazer, tem tudo. Você tem aquele rio, você tem aquele mar, você tem aquela montanha, faça o que você quiser, é seu. Ok? Ok. Mas ainda lhe falta algo. O que falta? Uma mulher. Legal. Pronto. Aí foi uma mulher. Agora, tá vendo? Além de tudo, você tem uma mulher, cara. Você é o homem mais sortudo do mundo. Boa. Viu, Jean? E aí, como o ser humano é o ser humano, o que o ser humano fez? Estragou o plano. Isso mano. Olha lá. Boa. E estragou o plano. Então, as pessoas, elas vê assim a questão antes as igrejas elas tinham uma certa resistência de trazer esses elementos de fora, porque não é pecado, não sei o quê, mas não é nada pecaminoso, porque não tem nada que rege a Bíblia, toda a liturgia bíblica que fala essa questão da música. Olha, na igreja só pode ter órgão, se tiver guitarra é do demônio. Não está escrito nada disso. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Tem a gente fala de Velho e Novo Testamento, é um historiador chamado André Reich. Ele fala assim, eu prefiro chamar Primeiro Testamento e Segundo Testamento. Se nós imaginarmos, a gente fala, porque o Novo Testamento é o que rege a igreja de hoje, né? Então muita da literatura do Novo Testamento rege a nossa igreja. Sim, mas só que a igreja primitiva, ela lia o quê? No Antigo Testamento. O Antigo Testamento. A única Bíblia que eles tinham no Antigo Testamento. é o Velho Testamento. Então, assim, a questão da adoração de Coríntio, a base era o Pentateuco, Verdade. os livros históricos, os proféticos, né? E os livros poéticos. É o que regia a igreja. Verdade. Se você for pegar Jesus lá na sinagoga, Jesus, ele ia lá na sinagoga. Exatamente. É isso mesmo. Ele chegou lá para falar para cumprir a profecia, ele leu Isaías. Verdade. Então, se você pegar todo a Bíblia, não tem nenhuma questão de o que é permitido é questão musical e o que não é permitido. O que se fala é adore a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, né? Inclusive no Salmo 1, bem-aventurado aquele que não está junto com a roda dos escarnecedores. Né? Entendeu? E fala sobre essas coisas, né? De adoração a Deus, a foco, adoração a Deus. Tá? Aí voltando na questão do worship, né? O worship ele nasce nessa raiz, né? Desse movimento de pessoas novas se convertendo, entrando na igreja e as pessoas falando, poxa, lá fora eu gostava muito de uma música mais pegada eletrônica.
Então eles trouxeram isso para a igreja como forma de adoração. Assim, vou dizer assim, que eles simplificaram a linguagem, né? E houve uma grande aceitação. Inclusive, assim, antigamente, eu até lembro, isso lá no ano sei lá, década de 90, você ia tinha uma locadora lá no Parque São Lucas, lá na Avenida do Oratório. E eles tinham os CDs não, a fita cassete. VHS? VHS, né? E aí, imagine o trabalhão para você conhecer o Hilson. Né? Aquela música lá, junto a ti teu amor me envolve. Ou seja, a música, tipo assim, se ela fosse lançada em 1990, ia chegar no Brasil em 1993. Entendeu? É isso mesmo. Ou seja, aí a internet ela trouxe uma comunicação mais ágil. Então, o que acontece? Houve uma propagação mundial. E aí chega-se do Brasil, uma linguagem mais simples, ministérios novos. E aí o worship ele é abraçado pela galera. Porque o worship basicamente é uma música. O estilo da música eu quero fazer a pessoa cantar, ouvir, se sentir bem com ela mesma. Então é por isso que eles pegam notas simples, né? Músicas que falam da vida da pessoa. Tipo, pessoas usa muita figura de linguagem, né? Tipo, igual uma música, né? Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Aí, se você ouvir uma música dessa, o que a pessoa vai fazer, né? Ela vai no mercado, vai comprar 1 litro de óleo diesel, vai tacar nas pessoas, vai pegar o fósforo e vai... Então, vem me incendiar, você quer incêndio? Então toma. Toma incêndio. Não entendo. Aí chega o bombeiro, não, deixa queimar. Deixa queimar. Então usa assim. Então isso é uma figura de linguagem, né? Quando a pessoa fala, né? Então quando a pessoa fala, então vem me incendiar, tá pedindo que a pessoa ela tá necessitada de Deus, ela quer uma experiência com Deus daquilo que ela ouviu, né? Se a pessoa ela é evangelizada, então aquilo que ela ouviu do evangelismo, ela quer ter essa experiência com Deus. E a música, o worship traz isso. Jorge, por quê? Agora eu pergunto pro nosso outro maestro aqui, ó. Benção, mano, você é louco. Nossa, adorei. Cara, você é louco, mano. Tem que ouvir todo dia. Tivemos uma aula aqui. Ele comentou do incendiar, passou mais tanto louvor de fogo aqui na minha cabeça. O cara que quer incendiar a noiva e depois quer incendiar a igreja. Incendiar. Ô Jorge, por que a galera não gosta do worship? Cara, não é que não gosta, né? É o que o Anderson comentou com a linha do tempo aí, né? Então, eu sou recém-convertido, acho que o mais novo convertido da mesa. Né? Anderson, é mentira, não faz essa cara, você tá acreditando. Quantos anos você tem, Anderson? Eu tenho 39. Aí, filho. Ele é o mais novo, Não, novo convertido, eu falei. Entendeu? Tá, quanto tempo que você é convertido? Eu comecei pra igreja em 2002, eu acho. 2000. É assim. Você é mais novo. Assim, a minha mãe sempre frequentou a igreja. Eu lembro que ela ia numa igreja da irmã Cida, ali na região da Sapopemba, ali Vila Diva, Santa Clara, né? Ela sempre foi naquela região. Então ela sempre ia nas tardes da bênção. E eu ia pequeno. Aí é o seguinte, mas só que ela ainda não era convertida, ela se converteu depois, aceitou Jesus. E nessa ida eu comecei a ir na igreja mais ou menos com 13 anos. Por aí. A frequentar a igreja. Então eu sempre frequentava a igreja desde assim, da minha adolescência. E você aprendeu a tocar teclado aonde? Eu aprendi a tocar teclado. Primeiro eu fiz um ano de aula. E assim. E o resto eu fui aprendendo
sozinho. Porque assim, os meus presentes de aniversário sempre são os melhores. Ou é meia, ou é sapatênis. Sapatênis com número menor. O número menor. Oh, meu Deus, não adianta. Então, Quando assim, você faz aniversário, irmão, pra eu anotar aqui? Eu vou fazer dia 7 de julho. Ah, tá chegando, 7 de julho. Bom, então, ó, no próximo Radical a gente tem que dar um presente. No próximo Radical você tem que dar um presente bom pro Anderson, que não seja nem meia, nem sapatinho. Você pode dar calça, pode dar camisa, pode dar celular, pode dar Bíblia, né? Mas não chegue um livro, né? Se me derem livro, eu vou agradecer demais. Eu já pensei. Ó, pelos meus cálculos aqui já são 26 anos pelo menos. Não, você tem razão. Jorge é mais novo. Nisso você tem razão. Eu sou o caçula da vez. Eu tô falando pra vocês não botam fé. Vai lá, Jorge. Mas assim, pegando essa linha aí da aula que o Anderson nos deu, quando eu comecei a ir pra igreja, cara, era diferente, né? Eu peguei um finalzinho de Pedra Viva com uma amiga de faculdade, então, lá eu vi Robson Nascimento, lá eu vi Templo Soul e tal, e Baba falava, mano, igreja é assim, cara, que legal, né? E eu vinha de uma vida toda torta, de pagode, e falava, existe músico bom na igreja. E eu não sabia dessas coisas. E aí você tem os primeiros, olha, ele comentou aqui do Hillsong, a música que era do Diante do Trono. A Aline Barros também gravou essa música. Cara, lá e tal, tocando, eu falei, que da hora. Umas músicas, né, com riqueza. Você pegava os Renascer Praise antigo, as músicas tudo quebrada e tal. E aí quando você vem para a simplicidade hoje do worship, muita gente dá uma torcida de nariz. Ou acaba fazendo uma desconstrução e quebrando toda a música, fazendo uns arranjos melhor elaborados. Mas, obviamente, a facilidade para você pegar uma letra, né? Lindo, 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 acabou. Glória, já glória. foi 70% Mas, assim, do louvor. quem tipo, mano, quem tem essa bronca do worship, geralmente é o cara que toca, ou também a galera que canta, tipo assim, que nem, por exemplo, né, essa que o Anderson cantou, Vem Me Incendiar, se você pega a galera cantando, fala um outro worship aí, que agora só tem Vem Me Incendiar na minha cabeça. Que nem tem uma música que eu gosto bastante, que eu ouvi, acho que é nova, que é A Terra Ouve Rugir do Leão de Judá. Eu vi na versão em inglês, né? Mas ela tem uma eletrônica. Parece que os caras estão curtindo pra caramba cantar, a galera tá lá pulando e tal, né? Mas worship essa música. Mas você pegou o primeiro comentário que o Anderson falou, olha, dentro da igreja o pessoal ama, mas fora... Entendeu? Tipo assim, eu vou dar a minha opinião. Não, sim. Inicialmente, eu ouvia... ia na igreja, em algumas igrejas, e falava, mas essa repetição, né? Fica repetindo a mesma coisa. Inicialmente, quando isso daí acabou entrando na cena, eu dava uma torcidinha sabe? Tipo, poxa, mas e aí? Só que não que você acaba se adequando, mas você acaba entendendo que também vem do alto isso daí, né? Legal. Cada igreja ela tem uma forma de entender o que é o louvor, né? Aqui, por exemplo, onde nós congregamos, nós tentamos tocar o máximo de músicas que exaltam o nome do Senhor. Então, eu quero tocar Tem Sabor de Mel, entendeu? Mano. Mas o Tem Sabor de Mel não é um worship. Não é, mas vamos analisar a letra. Da igreja, né? Isso, a visão da igreja, entendeu? Aqui é só adoração na abertura do culto, e às vezes na oração de cura a gente vai tocar um louvor que vai falar sobre a cura, né? A cura logo vem e por aí vai. Então eu imagino que talvez quem tenha um pouco de resistência, acho que são os mais antigos. Sabe? Tipo, o Anderson trouxe um outro exemplo da parte da guitarra.
Né? Tem igreja que fala que talvez até hoje a televisão é coisa do diabo. E o celular? Né? Celular, então, misericórdia. Computador, né? Pô, guitarra com distorção, tá amarrado. Então, não que as coisas têm que ser modernas, mas às vezes quem tem esse bloqueio são aqueles, vamos dizer, talvez, não sei se é o termo correto, mais conservador musicalmente falando. Musicalmente. Né? Musicalmente, obviamente. Né? Talvez você vá numa igreja mega tradicional que tá lá só a orquestra e você vai chegar lá tudo está preparado. Não, irmão. Que Isso, pera aí, não. Aqui a gente vai cantar aleluia, aleluia. Entendeu? Então talvez para algum, nem sei se eu posso usar o termo nicho, tenha essa dificuldade na aceitação. Eu, sinceramente, eu usava até um exemplo, peço até desculpa aí pros worshipeiros, né? Mas no início, poxa, eu enchei a igreja, né, com a minha esposa lá e tá lá, qual é o som, e repetia 500 vezes a mesma coisa. Eu dava o seguinte exemplo para ela, eu falei, gente, essas músicas aí é como se tivesse pego 4 canetas e escreveu uma frase, que aí fica repetindo a mesma coisa tal. Só que quando você começa a entender o conteúdo do que está escrito naquele louvor, naquele louvor, naquela canção, naquela adoração ou naquela experiência que é o que o Anderson falou, tipo, você acaba se enxergando ali, né? Às vezes vai ter canções que está falando de uma experiência que acaba sendo pontual numa situação que você está passando, né? Às vezes você está se sentindo sozinho e, poxa, sei lá, tá tocando lá os reinos se abalam, que falta até algumas letras aqui na minha cabeça agora, e você vai acabar vivendo aquilo ali, então você fala, opa, peraí, isso daí acaba fazendo sentido para minha vida. Então, se isso faz sentido para minha vida, eu quero reproduzir. E aí você acaba virando um canal e daqui a pouco, antigamente a música estava lá com o tamborim, aí depois virou um orquestrado, aí veio a black music que particularmente eu sempre gostei demais e tal, só que tinha as pessoas que, pô, onde já viu aquele Abram tocando baixo, pulando com o Ron Quinori, né? O cara rola no chão tocando, entendeu? E disso veio as bandas de rock, né? Para quem, por exemplo, eu me converti no começo dos anos 2000. Então, pegando a cena do rock nacional, lá nos anos 80, que foi o boom, com o Traje a Rigor, Titãs, aí Cazuza, esses caras, fala, poxa, aceitei a Cristo. Aí eu vou ouvir um aleluia, não, aí tem lá um resgate, tem lá uma oficina, ele acaba se identificando. Não tão longe você teve algo que passou, que nem um furacão, que foi o Zemo da vida aí, né? E aí ele acaba encontrando talvez um gênero que se identifica. Perto do meu trabalho tem uma igreja que chama Underground, uma igreja toda pretona, assim, uma porta bem pequenininha, mano, e é só Krista Fire lá tocando, é só rock pesadão e tal. Então eu entendo que acho que a tradução aí do worship, acho que é adorar. Adoração. Né? A ideia poxa, com essa letra, às vezes desse tamanhinho, que vira um medley para chegar em 8 minutos, e aí você pega um Diante do Trono, um Preciso de Ti, que você conseguia colocar para Cristo lá em Mateus 5, 6, no sermão da montanha, e ia estar tocando o Preciso de Ti lá, que era enorme, entendeu? Acaba levando as pessoas para menosprezar, talvez, não. Sabe? Vai lá, pega um teclado, coloca um timbre, tá vendo? Esse timbre aí é para entrar em transe. Coloca uma guitarra que é no seu óleo. Então as pessoas, quando tem um novo, tem uma resistência. O celular, quando apareceu, nossa, o celular tem chip, o chip é a marca da besta, sabe? Então acaba tendo uma resistência de uma forma natural.
E assim, para finalizar, até para não me estender muito, eu fico pensando aonde vai parar, né, a música cristã. E eu entendo que o céu é o limite. Pô, você tem de tudo. Você tem no samba sei lá, uma Nice Garcia, uns radicais da fé, né? Teve aí o Salgadinho, não sei se ele tá dentro, se tá fora, cada hora tá num lugar ele. Aí a gente deu os exemplos do rock, aí vem a Bola de Neve e vem o reggae, né? Dentro do Bola tinha bastante coisa de reggae. O Cristafari é reggae, você falou que o Cristafari é do reggae. Mano, então tem pra tudo. E eu vejo que o pessoal, algumas pessoas em bastidor, dá aquela, mas meu, aquilo ali, não, isso não é música, tal. Eu acho que é mais os conservador que às vezes está preso lá nos anos 90, nos anos 80, que tipo, não, música era aquilo, era J Neto, não me deixe. E aí vem o Morado agora, faz uma versão do Não Me Deixe do J Neto worshipada, entendeu? Para alcançar o quê? Talvez outras pessoas que o J Neto não alcançaria. E fica a dica aí, pessoal do Morada, fazer um especial J Neto aí. Dia do Monte Carmelo. Isso. Aí também tem uma questão do Dia do Trono que foi citado, né? Aí só para terminar, começar a história de como eu comecei a tocar. Legal. É assim. A minha mãe deu um presente para mim, né? Diferentão. Ela chegou com um teclado. Nossa, aí sim, hein? Só que assim, a minha intenção de tocar música era zero. Não tinha essa questão de tocar música. Ela te deu um teclado e você não tinha intenção de ser um Nada. tecladista. Não. Ela falou assim, filho, tô aqui de presente. Isso. Deus Aqueles mostrou pra teclados ela, Sandy só. Júnior ou um teclado bom ela já te deu logo de cara? Não, ela me deu um Cássio. Assim, um Cássio ela comprou nas Casas Bahia, né? Antigamente te vendia um Cássio, né? Nas Casas Bahia, no Carrefour. Sim. Aí ela me deu um teclado desse. Aí ficou parado. Eu só colocava lá os tibrinhos só pra ficar brincando. E aí ela, depois de uns 6 meses, falou, vou colocar você pra aprender teclado. Aí foi um universo que eu acabei gostando, assim, foi apaixonante. Aí eu comecei a aprender, né? 1 ano. E de teclado fiquei fazendo aula, assim, 1 ano sem ministrar nada, sem tocar em lugar nenhum. E aí houve uma necessidade de ter instrumentistas da minha igreja, né? Da qual já tô lá, congrego naquela igreja lá. Primeira vez que fui lá foi em 1996. Nossa, você tá Tá lá. falando aí, tá vendo? 27 anos. Na mesma igreja. Que lindo! 27 anos. Que bênção. Eu não era nascido nessa época. Quero deixar claro aqui. O cara nasceu, vou caguetar, o Jorge nasceu em 78. 38, Jorge. Olha aí. Lá na igreja do Pastor Hélio, lá na Rua Greco. Ai, que lindo. Mesma igreja. E assim, pra você ver, o importante, porque quando eu cheguei lá, como visitante, a primeira pessoa que foi me cumprimentar foi o pastor da igreja. Olha que bênção. Já ganhou. Glória a Deus. Já ganhou. Glória a Deus. Assim, não é cumprimentar e tchau. Cumprimentar e puxar conversa. Conversar com você. E aí foi benção. Aí tô lá desde 96. Aí teve uma época que precisou-se de músico na igreja. E eu fui como iniciante. Fui lá com o meu teclado Cássio e fiquei tocando lá. E aí, você Desde então. se envolvendo. Comecei a tocar lá em 2000. E o seu teclado de hoje qual que é? O meu é o Roland. Tá vendo? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? A gente tem um Cássio das Casas Bahia. Aí Aqui ele vem aqui com a gente tá ligado Ford. no Cássio, né? Ou é o Yamaha? E o nosso é Cássio com C ainda, né? C-I. Né? Meio 33. Cássio com aquele cedilha. Cássio, Com é. cedilha. Então, aí Que E aí eu legal. comecei a... Assim, o meu desenvolvimento musical foi assim, eu gostava de ver os tecladistas da época tocando e eu queria fazer igual. Então eu sempre ia pedindo para um, para outro, me ensina uma coisa, me ensina uma outra. E eles iam me ensinando por partes, né? Sempre fazendo aula gratuita, sempre pegando assim algumas questões. E do resto, assim, pegando harmonização.
ouvindo música e pegando a harmonização. O que você ouve te influencia também. Tipo, você tem o... Vou dar um exemplo do teclado. Se você ouve jazz, você vai querer tocar jazz. Você vai aprender coisa pra caramba. E é isso que eu ia falar, mano. Porque o jazz no teclado ou no piano é uma Sim. coisa, né? Fora de gol. Se você ouve música clássica, se você ouve um Bach, um Beethoven, esses caras Beethoven, aí, né? Principalmente, né? você pega a partitura e estudar, você vai tocar de modo clássico. Você vai aprender o clássico. Aí é mais conhecimento musical. E você toca piano também ou não? Só teclado? Só teclado. Mas é a mesma coisa, eu tô certo, Tatiele? Você que é tocadora de... Eu acho que é diferente, né? Assim, o teclado, ele é mais popular, né? Porque, por exemplo, eu vou aprender a tocar instrumento de teclas. Então você tem teclado, você tem órgão e você tem piano. Isso. Só que, por exemplo, o teclado, você tem facilidade de locomoção. Ah, tá. O piano não. Não. Não tem... Piano você tem que Você ter um fica lugar lá parado, fixo. Tem que ter um lugar fixo. Tem até uns elétricos aí, né? Mas- Tem. Tem mas os é pesado elétricos. também. A tecla deles são pesadíssimas. Isso. Assim, o piano elétrico ele tem mais mobilidade do que um piano De corda. corda. de cordas. Então, por exemplo, você tem pianistas que já tem o seu piano, tal, tranquilo. Mas, ó, eu vou fazer show em tal lugar e ele vai usar o piano dele, que geralmente é assim. Então, o que ele tem que fazer? Tem que contratar um frete. É uma empresa para levar. Exatamente, o carregador de piano chegando lá, porque o piano ele desafina. Então, você tem que chegar lá, tem que ter o afinador, o cara que afina o piano. Então, o teclado, ele já te dá essa mobilidade. Eu assisti. Tirando o tanto de som que tem no teclado, né? Exatamente. Você consegue alterar ainda. Eu assisti um filme, aquele Green Book, você assistiu? Você assistiu o filme Green Book? Não lembro. Eu esqueci o nome do pianista, cara. O cara era um excelente pianista que tocava clássicos e ele só tocava um tipo de piano. Ele ia nos locais, ele fez é muito, muito bom assistir esse filme, Green Book. Ele vai fazer uma rota, né? E onde ele chega, ele fala assim, ó, ele chegou num lugar, o cara falou assim, ó, não tem. Ele chegou e falou assim, não, isso não é um teclado que eu toco. Se não tivesse teclado, esse piano, quer dizer, porque não é o piano que eu toco. Se não tiver, eu não vou tocar. Os caras tiveram que ir atrás do piano pra ele. Sim. Tá? É muito bom, muito bom. E geralmente assim, ele tem várias marcas de piano. Então se ele vai fazer show em outro local, ele fala, ó, eu toco nesse tipo de piano. Então pelo menos esse tipo de piano tem que ter no local É isso aí. onde ele vai tocar. Agora E é órgão Deus. ainda tem o pedal, né? E isso, tem a Já é questão do mais pedal. Já é mais diferente ainda. 12, né? E aí falando também Tem um monte. tem né? também do worship, né? Por exemplo, Diante do Trono, eles começaram pegando essas músicas da Darlene Zschech lá na década de 90. E eles trouxeram uma linguagem mais clássica para a igreja. Eles pegaram aquela linguagem das igrejas históricas, né? Que é a batista, a metodista, né? A presbiteriana, que são igrejas históricas, então eles têm uma outra pegada de música. Sim. Aí o Diante do Trono veio com esses clássicos. Popularizou-se, né? Sim. E aí o Diante do Trono, né? Eles começaram a mudar a forma, né? Então já tirar a orquestra, já deixar um pouco mais pasteurizado. E hoje, né? Eles têm uma linguagem mais worship. Tem. Tatiele, qual que seria um worship? Fala um worship aí. O morada que a gente toca, só tu é santo. Entendeu? É legal, entendeu? Assim, pô, legal. Mas o worship ele tem muito mais a ver. Aí eu pergunto para os três aqui. Ele tem muito mais a ver com as notas que se toca ou com a letra? Porque, por exemplo, tem uma música do Michael W. Smith que eu já vi aquele Gabriel Guedes cantar, aquela assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras. Aí fica a letra é desse tamanho e eu não sei a letra inteira. Olha como eu sou ruim de letra. Parece que sou cuidado, mas Cercado, mas assim, o Anderson já explicou isso aqui pra gente. Que essa questão da música, você se identificar na música. Uhum. Né? Quando você ouvia os seus rocks pesados lá.
Você ouviu um monte de besteira em inglês e nem sabia o que você tava ouvindo, não é isso? É isso. Aí você Tem se um corte converte. Tem um corte Já- ali. já- Já ouviu um monte de besteira. É, ele ficava ouvindo as músicas endemoniadas lá. E aí, graças a Deus, veio pra Jesus. E voltou pra Jesus. Eu gostava muito de música do mundo, viu? Eu gostava muito. Ele tem problema. Tem pessoas, o Anderson, assim, cada um tem o seu, né? O seu problema aí que não pode pisar em certos lugares. O Jean é na música, entendeu? Sim. Ele não pode ouvir nenhuma música do mundo É pra não se verdade. contaminar. Eu fico então ele contaminado. tem que ficar só no louvor. Sim. Tem gente que consegue ouvir música do mundo e consegue ouvir música e não se corromper, né? Músicas cristãs aí, gospel e tal, e não se corromper. O Jean não é desses. Então aí é o que ele começou a explicar. Aí você vem pra Jesus, pô, e aí? Você vai pegar o hino da harpa? Você vai ficar lá no seu serviço, né? Não é isso. Aí começou aí essas letras, entendeu? A letra onde você se identifica, né? E aí ele já explicou. Então, um restitui. Poderia ser um worship? Poderia. Poderia, legal. Poderia. É assim. Só que era um pouquinho mais elaborada. Tem uma versão do Alvo Mais Que a Neve. Alvo Mais Que a Neve é uma música, é um hino, né? Assim, Da harpa, é. da harpa, né? Tem uma pegada mais congregacional, né? Porque assim, o congregacional Muita é coisa, né? você pega, a sua adoração é pro alto, é pra Deus. Sim. Tem até uma versão do Resgate que ele fala assim, as minhas músicas, elas são lineares. Isso. É linear. Que é assim, uma música que não é pro alto, é uma música pra pessoa falar de Deus, mas Eu vi o Zé Bruno falar isso. É, o Zé Eu acho que Bruno. Só tem uma deles que é todo som, né? Que Isso. Essa é a única música, poucas músicas que foi um som vertical. exatamente. Então, tipo assim, ele fala de situações, é uma música de situação, né? Que o pentecostal, né, que a gente fala do Corinho de Fogo, também falava, né? Músicas de situação, né? Tem uma música que fala: Deca o bálsamo que a ferida sarará, né? Não deixe o soldado ferido morrer, né? Ou então tem a da Cassiane, né, que fala: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. É coisas de situação, né? Tipo, vai passando. Tem aquela música lá do Com Muito Louvor, né? É uma música de situação. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus está falando. Ou seja, é música de situação. O cara tá ali na fossa, tá com problema, tal, boleto pra vencer. Aí de repente, nossa, Deus me deu a vitória, né? É isso aí. Né? Deus me deu a vitória, então vou escrever uma música, tal. Assim, música de situação, é assim, todos os estilos musicais, porque assim, o worship não é estilo musical, o worship é um movimento, porque dentro do worship há vários estilos musicais, né? Pronto. E esse movimento visa o quê? Né? O worship, basicamente, ele visa pegar a pessoa, ela está à vontade para falar aquilo que ela quiser com Deus. Legal. Então, tipo assim, tem uma música, né, que eu ouvi na igreja lá dos nossos amigos piracicabanos. Galera Né? de Piracicaba. E o trecho da música, eu não lembro a música, a letra da música, mas tem um trecho que fala: tatuou a sua marca em mim. Ou seja, ele usou uma figura de linguagem, né? Tipo, vou fazer uma tatuagem aqui. É uma figura de linguagem. Então a pessoa é o modo de se expressar. Porque assim, você vê idosos cantando worship. Sim, Jovens cantando worship. sim. Crianças cantando worship. Porque eles veem nisso uma forma de expressão da pessoa, ela fechar os olhos. Isso. E começar a glorificar, né? Começar a abrir os braços, a se manifestar, a dançar. É uma forma de expressão. E isso veio, né? Para pegar uma nova geração que tá chegando na igreja. É isso aí. Porque é isso mesmo, Jean. Porque assim, o worship te deixa livre.
tanto o músico, quanto quem canta, quanto quem tá ali, te deixa livre. Sim. Você não fica preso a uma marcação. Agora é o momento que a gente vai fazer no meio da música a introdução X ou Y. Não, você tá livre, entendeu? Então você tem a liberdade ali naquelas 4 notas, assim, de ficar ali, ó. Você começa a orar, né? Quando que na igreja que você ia, a pentecostal da Bíblia, que tinha o inário lá e vocês seguiam aquela sequência, não parava a música no meio do caminho, a orquestra parava, vocês começarem a orar e aí o negócio saía de linha, daqui a pouco voltava pra música. O worship faz você entrar numa navegação assim, numa liberdade. Entendi. É por isso que até assim, no meio de jovens isso é muito bom, porque o jovem tem, assim, eu vi lá, né, muitos no team, né, que a gente foi... Sim. Dificuldade, com medo, com vergonha. E quando você pega e joga ali no grupo ali outros que já estão libertos, livres em Deus, e começa naquela adoração, e daí começa, aí tipo, perde a vergonha, aí o Espírito Santo começa a se manifestar. Então eu acho que o worship traz oportunidades espirituais, entendeu? Só que o músico, né, o que acontece? O músico tá acostumado com um trabalho bem elaborado, e aí você fica 2, 3 horas numa música, e você se dedica ouvindo, e o Jorge, ele tem um ouvido assim, tipo, o Jorge, quando começou a igreja, ele não conseguia se concentrar, coitado, porque era eu fazendo besteira, era o baterista fazendo besteira, e ele ficava assim, ó, na hora do louvor, porque doía o ouvido dele. Um dia, a gente acertou a música do começo ao fim, ele só chorava. Sim. E era por quê? Porque, finalmente, assim, todo mundo fez o que a gente combinou e ensaiou. Então, existe um trabalho, e aí aí tem que abrir a mente. O Jorge tem a mente aberta pra isso. Eu também tenho, porque eu ouço worship, eu gosto, entendeu? É que a gente, às vezes, tem saudade daquela elaboração, mas a gente entende totalmente que no momento que o worship tá rolando, que a galera tá entrando, você tá dando liberdade pro Espírito Santo, né? Ou você acha que ali em Atos mesmo mostra, no batismo do Espírito Santo, que não tinha ali uma liturgia. Eles deviam eles estavam numa festa. Isso. Estavam em liberdade, né? Estavam fora daquele padrão, daquela caixinha. Então eles, vamos deixar o Espírito Santo aqui conduzir. Exato. Entendeu? Então eu vejo o worship muito como uma liberdade que o músico também consegue ter. Ele vai, vou tocar um Mi menor. Aí já mudaram pra Dó, mas mudou. Tô aqui louvando, adorando. Muda aí. Vamos aqui, ó. Não tem. Não tem nada, não é isso, irmão? Isso. Se eu tiver É mais errado- simples. Se eu estiver errado, você fala aí. É assim, o que eu sinto e pra quem entendo tá- do worship. Pra quem tá começando, pra músico iniciante, o worship é uma porta de É entrada. uma porta. Porque você faz igual a música essa aqui que eu citei, então veio de Mi menor, Olha lá. né? Mi menor, Ré, Dó e Sol. Pronto. É só essas 4 notas. Só essas 4 notas. Só essas Ah, 4 notas. bem. Aí se você for cantar mais perto eu quero estar, né? Você vai mais perto eu quero estar. Aí já entra a 7ª, já entra 2/5, já entra inversão, já entra empréstimo modal, Você vê. já entra a nota menor, já entra Olha a o nota trabalho. melódica. E a letra também do Mais Perto Eu Quero Estar né, mano? É Exatamente. desse tamanho, né? É que grande. é limitado, não é Pô, assim? Acaba sendo limitado. desculpa. Não, pode falar. E canta mais perto que ela está. Esse quadradinho que você acabou de falar aí do Mi menor, você canta uns 10 louvores. Isso. Porque assim, antes era assim, né? Você ia nas igrejas, quando eu comecei a ir na igreja, lá no comecinho, o que as irmãs faziam? Elas cantavam o hino da harpa, porque não tinha recurso musical. E também tem a questão também da educação, né? No Brasil, no caso do Brasil, as pessoas elas não completavam o ensino médio. Elas não completavam. Então a capacidade intelectual delas era um pouco menor antigamente. E o que elas faziam? Né? Elas se apegavam ao que tinha. Então antigamente era hino da harpa, porque já tinha o inário, já estava tudo pronto, era só abrir e cantar. E elas cantavam assim a capela, não tinha nem instrumentação. Aí quando entrava a instrumentação, aí que entravam os acordes elaborados, que é uma adoração mais estática.
Ou seja, você está cantando, você está apenas cantando, você não está se movimentando, você não está fazendo nenhuma expressão corporal. A música Mais Perto Eu Quero Estar, ela tem uma elaboração mais musical, né? Talvez isso acontece muito com os músicos, que acontece, porque o músico, ele não vai dançar, ele vai tocar, né? Mas quem está ouvindo, ele não quer apenas ouvir, ele quer dançar, ele quer se expressar. Então, muitos músicos, a queixa, né, é porque assim, eu quero ter uma percepção mais musical. E o worship não te dá percepção musical, ele te dá sentimento. Para quem quer percepção musical, aí tem que ouvir, aí pega o Renascer Praise, aquela música Promessa. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Aí já inverte, já faz o 2 ciclos. Possuir a terra onde a honra, leite e mel. Olha só. Estrutura musical é essa. Aí chega a pessoa do vocal. Você para contralto, você para soprano, baixo, tenor. Aí começa a fazer toda essa orquestração. Então, para quem quer ter percepção musical, a música é essa. Quero ter expressão corporal. Aí você pega, me ama, ele me ama, tem ciúmes de mim. Aí o worship, ele trabalha isso. A pessoa chegar na igreja e se prostrar, se derramar no altar, se ajoelhar, deitar, gritar, pular. O worship te dá isso. Porque traz uma liberdade do espírito. Exatamente. Você deixa ele. Então, mas eu posso entender então que tipo assim, a galera do worship, ela meio que ficou mais preguiçosa, vamos assim dizer, ou não? Ou tipo assim, é um estilo que a gente precisa colocar para levar as pessoas. Eu não acho. Porque, por exemplo, é que assim, eu tô falando para vocês, eu literalmente, não é zoeira, gente, não é zoeira. Eu sou cru, eu sei cantar. Se eu pegar assim, nem parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Eu sou o cara que eu sento na cadeira lá e vamos cantar agora a sinfonia, né, cara? Que a minha vida seja... Mas eu não faço ideia. Você falou umas coisas aí que pra mim foi Kingleton, tá ligado? Eu tipo, mano, o que ele falou, mano? Saca? Foi kryptoniano, cara. Tipo, tem uma Sé com uma Ré com sétima. Eu não faço ideia. Eu sei Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, volta pro Dó, tá ligado? Eu sou esse cara, entendeu? Só que, tipo assim, eu acho que, aí pelo que vocês estão essa informação que vocês estão passando pra mim, e aqui pra nossa audiência, das pessoas que são como eu, que são aquelas pessoas que sentam na igreja, vamos tocar, por exemplo, sei lá, fala aí, perto quero estar... junto aos seus pés, que é uma música um pouco mais elaborada. Exatamente. Você falou, e depois, daqui a pouco vamos cantar, sei lá, fala um worship aí. Né? Deixa queimar worship. Me ama. Me ama, ele me ama. As pessoas vão cantar também, que legal, que bacana. Ele me ama. Mas em que momento, vocês não acham que tipo, os músicos que compuseram a Perto Quero Estar, eles estavam mais na pegada, vamos fazer algo, vamos fazer o melhor para Deus, né? E o pessoal que fez o Ele Me Ama falou assim, vamos, tem uma letra aqui, ela é boa, coloca qualquer nota aí, tá tudo certo. Você não acha que foi assim ou não? Eu tô errado no meu pensamento. Então, e aí vai também uma questão cultural, né? É certo. Se você pegar, eu vou entrar um pouquinho na coisa secular. Você pega lá a Bossa Nova, é uma galerinha lá do Rio de Janeiro que já estudava música
ouvir algumas coisas internacionais. Pô, vamos fazer? Aí você pega, por exemplo, o Gilberto. Né? Chega de Santa. E aí ele começa a fazer uma batida diferente. Ou seja, ele tem uma percepção musical. Entendeu? Mas só que na década de 50 e 60, a população ela não tinha acesso a conhecimento de escola. Você pega muitas pessoas que nasceram nessa década e as pessoas não tinham acesso à escola. Então, para elas, chega de saudade, era muito complexo. Vamos ouvir Tomo Banho de Lua, ou seja, Jovem Guarda. Ou seja, então você tem no Brasil uma linha de músicas mais elaboradas, mais instrumentalizadas, e você tem uma linha mais popular. Né? Aí que vem a questão do Roberto Carlos, né? Erasmo Carlos. Quando chega na década de 80, que tem até a questão da redemocratização, a música começa a se espalhar, né? E aí houve uma fusão de estilos. E aí chega nas décadas seguintes, você tem músicas que o objetivo é fazer a pessoa se sentir bem. Aí começa a surgir, por exemplo, os sertanejos mais tipo Leonardo, né? Sim. Zezé de Camargo, Luciano, né? Que é músicas que jogou pra população, a população... Fala de sentimento, né? Isso, sentimento do ser humano. Isso, mas não é nem de ser... exatamente, sentimento de humano, mas a pessoa não vai focar na musicalidade, vai focar na letra e na forma do cara se expressar, né? Entendeu? E também fala muito de situações, né? Do povão. Legal. E aí vai essa questão. Então e por isso que tem muita pessoa que gosta de sertanejo e odeia esses caras. Os caras vão lá pra Tia Carreira e Pardinho, né? Irmãs Galvão, né? Milionários é Rico. Sim. Que eles elaboram mais. Igual, Eles elaboram mais. Situação. E o que isso tem a ver com a igreja? O que isso tem a ver com a igreja? Que assim, o pessoal da igreja que é mais estudado, que tem mais conhecimento, ele vai chegar na música e vai querer ouvir coisas mais elaboradas. E a pessoa que tem menos conhecimento, ela vai pegar o que ela conhece e vai fazer a música. Talvez. Mas hoje o nível de instrução aumentou. Sim, as pessoas, no caso do Brasil, as pessoas elas completam o ensino médio, chegam até a fazer uma faculdade, mas o nível de graduação aumentou, porém o nível de conhecimento ainda é ruim. Então ele vai fazer aquilo que ele conhece, né? No caso do Brasil, né? Porque assim, a maioria dessas músicas worship, elas são o quê? De origem norte-americana. A maioria é tudo versão também, né? Exatamente, a maioria é tudo versão. Me Amas é uma versão. Sim. É uma versão. Lá nos Estados Unidos, o nível de instrução é maior, tal, mas por que a música não é tão elaborada? Mas só que lá eles jogam tudo pra você. Se você quiser ouvir música clássica, o cara que ouve country, o cara ouve música clássica, o cara que ouve jazz, o cara ouve rock, entendeu? Mas só que na cultura, se você for olhar assim, eu tô falando isso de longe, né? Você tem nos Estados Unidos os grandes centros urbanos, mas você tem a questão do interior. E no interior dos Estados Unidos as pessoas são mais simples. Então elas vão fazer as coisas com mais simplicidade. Então elas vão na igreja, vai tocar com mais simplicidade. Vai adorar com mais simplicidade. Às vezes a igreja pequena, porque a gente vê assim os coral americanos, eu acompanho o Marvin Sapp, né? Assim, eu adoro ele, escuto ele. E aí você pega o Marvin Sapp, você vê a igreja do Marvin Sapp, é enorme. Você pega o coral do Marvin Sapp, 50 pessoas no coral. Mas tem igreja que não tem 50 pessoas na igreja. Isso mesmo. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma estrutura mais simples. Então, tipo assim, o cara que compôs Me Ama é o cara que sabia tocar violão e sabia poucas notas. Legal. Aí o cara vai, a nota que eu sei, eu vou fazer música. Sim.
beleza. Me ama, ele me ama. Tá entendendo? Entendeu? Entendi. Mas assim, É o worship... é muita coisa. Né? É que assim, o worship ele se popularizou, ele tomou uma proporção que as igrejas elas abraçaram porque é uma forma simples de mais se expressar para Deus. É mais imediato o trabalho, né? Imagina, a gente vai colocar aqui a Sara para um instrumento e aí a gente pega o CD todo da promessa. Sim. Meu, ela não vai nunca tocar a música em um mês. Ela vai ficar um ano inteiro fazendo uma aula para ela começar, para lançar ela no fogo. A gente que é desses que gosta de estimular. Aí se pega que o Jorge fala assim, pô, Jorge, não, então vamos ensinar a Sara a tocar um violão. Qual que é o repertório? Vai pegar a música que tem essas 4 notas que são mais fáceis de fazer no violão. Poxa, gostei, nossa, que bênção, tô adorando. Daqui a pouco pega mais uma. Ó, só vai mudar a ordem, mas é a mesma. Isso. Você tá entendendo? Até motiva, né? Motiva. Nossa, que da hora, mano. Legal. É que assim, eu tinha uma visão, né? Eu tinha um pensamento, porque assim, eu não, como eu falei, não sei tocar, mas eu sei desenhar. No meio artístico de desenho, entendeu? Você tem um cara que é o meu traço. Sim. Eu desenho, mano, você pegar lá no meu Instagram, eu desenho na mão. Você me colocar uma caneta, eu desenho de caneta esferográfica. Mano, não, né? Tem um cara que, tipo assim, que desenha, ele tem um lápis, ele passa o nanquim, ele faz todo um trabalho. Aí você pega, olha assim, por exemplo, você tem hoje em dia os softwares, né? Você tem o Photoshop, o Illustrator. Se você tiver um Illustrator na mão, você não precisa desenhar. Ele basicamente quase que desenha pra você. Agora tem a tal do AI, tá ligado? Que é a inteligência artificial, né? Artificial Intelligence. Que você escreve, eu quero um desenho de um cara assim, e ele vai lá e mostra o desenho pra você. E hoje em dia a gente mal briga. Tem até o AI de texto, né? Que escreve livro, que os caras estão falando. Tem tudo. Então, tipo assim, entendeu? Então a comunidade, a minha comunidade de desenhista fica meio indignado. Você pega um desenho, eu fui fazer um trabalho no meu curso de pintar, né, um personagem, e o curso dá um personagem para você pintar. Sim. Aí o professor falou assim, olha, a gente tem um personagem aqui, ó, esse aqui, entendeu? Mas quem é desenhista e quiser fazer o seu personagem, a escola ganha um ponto a mais. Eu, como sou desenhista, eu fiz o meu desenho e postei o meu desenho. Né, fiz um bonequinho da Agir. Colocou aqui até o símbolo O símbolo da gira é da hora, o símbolo da gira é da hora. Eu coloquei aqui no peito do boneco. Mano, é da hora. O cara me olhou e falou assim, eu sei o traço, né? Falei, meu traço, ficou muito legal. Aí tinha um outro cara também que fez o traço dele. Um outro rapaz, a maioria fez a bonequinha, entendeu? E aí, tipo, quando o artista ele olha para um original, é diferente você olhar para um original e de um cara que fez, o cara que foi lá, dedicou o tempo, parou e tal. E é diferente você olhar para um outro cara que falou assim, ele pegou um molde pronto e colocou um copy-cola. Entendeu? Mas eu entendi o que vocês falaram. Entendeu? Que, por exemplo, eu preciso levantar uma banda dentro da minha igreja, né? A minha igreja não tem ninguém que toque. Pô, vamos colocar um cara com uma música com 4 notas. Isso. Amanhã ele tá tocando, aí pega mais outras 4 notas, amanhã ele tá tocando outra. Aí daqui uns 2 anos, quem sabe, ele toca um Sinfonia da vida, né? Ou um Aleluia de Handel. E também muitas pessoas se enganam. É o que eu falo, eu sou fuceiro, Anderson, em instrumento. Sim. Né? Na igreja a gente começou a tocar, né, Cataché, a gente estava no início lá por necessidade, alguém tinha que fazer. Sim. Entendeu? Eu tocava lá no mundão, mas era outra coisa, enfim. E até hoje eu falo, eu sou meio copo, né? Quem toca aqui é a Cataché. Não, é que ele é ouvido. Ele nasceu assim, ó. Nasceu com dom, ele, o filho dele e a mulher dele que canta pra caramba. Sim. É a família musical. O menino dele começou a tocar na nossa igreja com 3 anos. Entendeu? E ele tocava melhor que o nosso primeiro baterista já. Porque é talento do cara. É verdade. Mas, é talento. Mas onde eu chegar? Essas meia dúzia de acorde, por mais que fale, a música tem lá um quadradinho, 4 notas, pra fazer bem feito é difícil, cara. Entendeu? Por mais que, faz isso aí. Né? Então, pegando o gancho do desenho, o Jean falou, eu pego uma caneta aqui e faço um desenho. Se eu olho, eu falo, que tá difícil. perfeito isso aqui, cara.
O meu bonequinho é assim, é a bolinha, um palito, os braços, Não, entendeu? Eu ponho Essa sua folha que você fez aí, pros meus vai falar, meu, que louco. Mas o desenhista, o Caruso, sei lá o nome dos caras aí do desenho, vai falar, nossa, olha esse worship que esse cara fez. É isso mesmo. Entendeu? Pra mim, não. Então, por exemplo, você pega... É que a gente vai virar especial Diante do Trono. Mas pega a canção do Apocalipse, né? Digno é o Cordeiro. É versão também, não é? Cara, É uma versão. É versão, pô, é worship, Mas ela mas tem- toca. É. Entendi. Entendeu? Eu Não entendi. meu, vai além, tá ligado? Mas eu acho, eu achei legal do que o Anderson falou por causa disso, da simplicidade. A minha mãe era muito cozinheira, cara, muito. Minha mãe cozinhava demais. E pra ela fritar um ovo era uma ofensa, tá ligado? Ela falava assim, quando ela fazia, eu não gosto de peixe, eu não como nenhum tipo de peixe. Nada do mar eu como. E aí minha mãe fazia moqueca de peixe, bobó de camarão, era fazia um monte de comida aiada. Aí ela falava assim, ai, o que você vai comer, Jean? Eu falei, eu como arroz, feijão e ovo. Era uma ofensa tão grande pra ela, cara. Ela falou assim, eu não acredito, mano, não acredito. Aí ela não fazia. Sim. Ou ela fazia um omelete, ou ela fazia um ovo mexido, Sim. ou ela fazia alguma coisa assim mais elaborada com ovo. Mas ela não fazia ela não fritava ovo. Eu falei assim, mãe, eu queria um ovo frito. Se ela puder fritar um ovo, eu já fico feliz com aquela bolinha que você me... Não vou fritar um ovo pra você. Você vai comer um omelete. Você vai comer... E aí ela inventava alguma coisa. Sim. Mas eu entendi o que vocês estão dizendo. Se a pessoa está na simplicidade, entendeu? É aquilo que ela tem. Mas eu acredito que não dá para se ter uma bronca disso, né? Não. Tipo assim, porque não sei o que, né? Não teve. Entendeu? Não, Achei ainda mais legal. depois de tudo que o Anderson explicou, não dá. O Anderson deu uma mega aula para nós aqui, né? A respeito de worship, né, cara? Mas legal, Anderson, gostei, mano. Gostei bastante, entendeu? É que, mano, quando a gente começa a falar de louvor, adoração, é muita coisa pra Isso. falar num programa de 1h e pouco que a gente grava, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, Anderson. Foi muito da hora mesmo. Gostei bastante da sua primeira explicação a respeito da história do louvor para chegar até onde nós estamos hoje, entendeu? E isso é muito importante, tá ligado? Isso é legal a gente saber. Agora eu quero fazer uma última pergunta para você, Anderson. Para onde você acha que vai a musicalidade dentro da igreja? A musicalidade dentro da igreja, ela, se você for olhar, ela tem ciclos, né? Ela tem ciclos. Teve uma época que surgiram várias... As músicas base eram músicas de comunidade. Então a Comunidade da Graça gravava um CD com Ademar de Campos. Sim. Né? Bendito seja Deus, nossa fortaleza. Bendito seja Deus, nossos escudos. Ele reina vitoriosamente. E aí ele trazia... aí vinha várias igrejas também fazia isso. Aí Comunidade Zona Sul, né? Rompendo em fé. Aí veio... Meninópolis também lá. Comunidade de Nilópolis. Então a moda era essa, né? As igrejas faziam os louvores. Aí era essa a base, né? Aí vinha as igrejas, que eram músicas que as outras igrejas consumiam. Aí depois veio os megas ministérios, né? Que assim, apesar de serem antigos, eles começaram a se fortalecer no final da década de 90, que aí vem Renascer Praise, Sim. né? O Diante do Trono. E o Diante do Trono, que eles começaram a vieram esses megas ministérios, né? E aí que vem a música Promessa, né? Vem outras canções, né? Aí veio o Ministério do Trono, que trouxe a Preciso de Ti, né? Acho que foi o terceiro... Foi o terceiro CD. Não, Terceiro CD é o deles, né? Amplificadoras, que é o terceiro. E eu preciso de ti qual que é? É o quarto. É o quarto. É o quarto. Tá Diante cheio do aí. Trono Nossa, até uma tinha época. falado do Diante do Trono. Fala Eu tô... Vocês não viram aqui na câmera, mas ela me deu um chute agora aqui na cadeira. Eu falei terceira, ela falou, é o quarto. Eu fiz até assim, ó. Tá vendo até o Anderson. Aí tem o Presidente, que eram as músicas mais consumidas dentro da igreja. Nessa daí que veio a esteira do worship. Porque geralmente as igrejas, se você for pegar a década de 80, aí tem Rebanhão,
João Alexandre. Qual que era a fonte? Aí veio o Kadosh, né? Veio essa galera aí. Aí também veio o Renascer Praise, trouxe essa galera do rock, mas era tudo muito... Não era muito homogêneo, né? Tipo assim, igrejas cantavam oficina, igrejas não cantavam. Não era uma coisa não era uma coisa homogênea. Essa homogeneização veio assim, igrejas de comunidade, aí depois veio os megas ministérios, né? Diante do Trono, Renascer Praise, e aí veio o worship, né? Que é um ou outro lança lá o seu CD na internet. E o caminho vai ser um outro ciclo. Talvez venha novamente igrejas de comunidade. Aí depois veio um outro estilo musical, né? É um ciclo. É assim, o caminho é longo. O caminho é longo. Vai surgir uma outra galera com outra proposta. Vai chegar, as igrejas vão abraçar. Ou você acha que vai piorar? Porque, mano, eu acho que musicalmente o mundo, cara, tá ficando pior, cara. Desculpa. Você falou da bossa nova do João Gilberto. Se você pegar uma música do João Gilberto, ele, mano, tinha milhares de notas. Se você pegar, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, né? Sim. Aquela Garota de Ipanema, a música mais tocada no mundo, tá ligado? Mano, ela tem uma composição. Eu fui numa exposição do Vinícius de Moraes, aqui em São Paulo, ali no Farol Santander, e ele tem a partitura do Garota de Ipanema. É um negócio que você fica doido, mano. É um milhão de notas. Eu cheguei a estudar ela, é muito legal de tocar. É muito legal. Aí você vem. É muito legal de tocar, pra mim seria muito trabalhoso. É legal. Mais. Verdade. Aí, mano, aí você chega. Nos rocks progressistas, né? Do Legião Urbana, Capital Inicial. Esqueci o carinha do óculos lá. Eu uso óculos. Paralamas do Sucesso. Sim. Que o Ebert Viana adora uma guitarra e tal. Aí você também vê um desenho musical bom também, né? Aí você sai de lá e você vem pros anos 90, né, mano? Axé Music, o sertanejo, falou. Lá no finalzinho começa a vir um forró universitário. Sim. Mano, a gente entra nos anos 2000, cara, mano. Chegou aquele funk pra chegar pra destruir explodir a nossa cultura, né, cara? Porque o funk acabou com a gente, né? Um pouco antes do funk tinha um poperô. Eu não vou falar do poperô aqui pra não apanhar que a galera... Mas eu, sinceramente, eu tinha um camarada meu que ele ouvia uma música, sem brincadeira, Anderson. Te juro, a música tinha 20 minutos, cara. E ficava assim, ó. Depois de 5 minutos o cara falava, do it again. Quando eu fiquei 5 minutos ouvindo o cara falar, e o cara falou, do it again, eu falei com meu amigo, de novo? Não, mas essa música na noite ela arrebenta. Eu falei, na noite pra você, irmão. Aqui eu tô, mano, essa música tá explodindo na minha cabeça, cara. Você tá maluco? E aí, pra mim isso, mas eu respeito quem curta, né, cara? Se você pegar um DJ, ele vai falar assim, ó, essa picape aqui, né? Pá. Mas, sei lá, eu vejo musicalmente, aí fora de igreja, como você falou, no secular, acabado, tá ligado? Mas eu acho que, né, dentro da igreja a gente mantém uma qualidade de adoração e louvor e que se permaneça assim, em nome de Jesus. Principalmente o propósito, né? O meu medo que, em nome de Jesus, ô Senhor, volta logo, não é nem a qualidade musical, pensando no instrumentista, mas sim o Senhor ficar em segundo plano, entendeu? Então, já vi casos aí, bom, hoje eu prometi que não ia entrar em polêmica, mas... Mas pelo amor de Deus. Mas tipo assim, aonde que a música vai chegar tocada dentro da igreja, né? Poxa, vou tocar, sei lá, Xuxa dentro da igreja, entendeu? Sabe, tipo uns absurdos assim. Tem um cara que se converteu, o cara que fez Hilarie se converteu. Sim. E ele, Hilarie, agora é pra Jesus. É uma coisa assim, cara. Não tô zoando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o nome do cara, mano. Não sei o nome do cara. Cid Guerreiro. Cid Guerreiro. Então, tipo assim, aonde as letras vão chegar? Que a gente pega, às vezes você pega uma música e fala, a gente tá falando do mundão lá, mas olha essa letra aqui, não dá, né?
Então, meu medo é o dia de amanhã. Tipo, reduzir Cristo e que cresça eu. Sim. A A autoajuda também, o eu consigo, eu posso, eu vou. Assim, louvor, a gente precisa entender que você pode fazer tudo aquilo que você quiser, desde que não desagrade a Deus. Sim. Por exemplo, louvor, o Antigo Testamento tem 3 palavras para louvor no Antigo Testamento. Uma é Yadá, a outra é Zamar e a outra é Halal. Halal é da onde veio a expressão aleluia. Sim. Então, toda vez que fala de louvor no Antigo Testamento, são essas 3 raízes. Que é assim, adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. As igrejas precisam tomar realmente, igual o Jorge falou, esse cuidado. Você precisa entender que há um momento, e esse momento precisa ser respeitado, de Deus ser exaltado, idolatrado e adorado. Verdade. Então a música, ela precisa ter esse foco. A música dentro da igreja precisa ter esse foco. Verdade. Senão perde a razão do louvor. Verdade. Exatamente. Tá certo. Gente, foi muito legal hoje, hein? Foi uma bênção de Jesus Cristo o programa de hoje. E espero que você tenha entendido aí um pouco do que é o worship. Espero que você tenha aprendido aí. Nós tivemos uma aula gratuita da história da música dentro das igrejas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E foi uma grande bênção. Nós vamos para as considerações finais, amém? E nós começamos aqui as considerações finais por quem? Por ela, né? A nossa grande tecladista Tatiele. Foi muito bom, olha, aprendi Ô, muito. Você viu que eu falei com respeito com você. Foi muito bom, eu aprendi. Ele fala demais, esse Jana. Aprendi bastante com o Anderson, foi bênção. Tinha que gravar outros podcasts referente a louvor, porque tem um monte de assunto ainda de música sacra, o que é adoração, o que não é adoração, letra. O Jorge começou a falar de um assunto aqui que já pega outras coisas. Então, você que gosta de louvor e você que conhece alguém que gosta que é levita, tá na igreja aí tocando, compartilha esse vídeo, vai ser bênção, foi bem gratificante pra mim. Sempre gostei de worship pra ouvir, pra tocar achava meio assim, mas agora eu tô entendendo as coisas, bênção, amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Fiquem na paz. Jorge Alessandro, suas considerações finais. Alessandro, eu sou Alessandro agora. Alessandro. É bênção, né, cara? Eu saio daqui cheio de informações, né? O Anderson é o Wikipédia musical, né, cara? Mano, é o Wikipédia musical. Um prazer. Tive a oportunidade de tocar um pouquinho com ele aí esses dias, só é difícil acompanhar o cara ali. Né? E para honra e glória do Senhor, espero que tenha sido edificante também para vocês. Compartilha aí esse vídeo aí com a galera. E falar das coisas do alto, falar de louvor é sempre bom. Espero que tenha a parte 2, que ele volte mais vezes e que tudo seja para honra e glória do Senhor e nós nascemos para adorar a Deus. Amém. Demais, fica na paz, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou me despedir aqui, amém? Que eu vou deixar as honras para o nosso convidado se despedir. Irmãos, eu acho que o foco inicial é esse, você louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor, amém? Não se esqueça nunca desse foco, porque o seu louvor é a maior oferta que você pode entregar dentro da sua igreja. Isso é uma verdade. Eu não sei para onde vai caminhar a musicalidade, eu continuo sentado na minha cadeira, louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor de todas as formas, amém? Mas temos que tomar cuidado para que o mundo ele não fique cada vez mais dentro da igreja, e sim a glória do Senhor resplandeça sobre as nossas vidas, amém? Já agradeço desde já ao nosso irmão Anderson, amém? Pela presença aqui, pela aula também que nos deu, em nome de Jesus, e está sempre convidado para estar aqui com a gente. A gente tem que fazer uma parte 2. Para falar sobre louvor. Dessa vez vamos ver se a gente consegue trazer a Rebeca. Isso. A nossa professora Rebeca. Em Exato. nome de Jesus, amém? Porque vai ser uma grande bênção. Vai acrescentar bastante. Bastante. Foi uma bênção, amém?
Que Deus abençoe vocês, né? Como a Tatiele falou, não se esqueça de se inscrever, deixar um like, curtir, né? E compartilhar esse vídeo para toda a comunidade da sua igreja, principalmente para o grupo de louvor da sua igreja. E eu quero deixar aqui, né, a despedida com o nosso irmão Anderson, em nome de Jesus. Bem, eu primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os que assistiram, né? Agradecer ao Jean, né? A Tatiele, ao Jorge, né? Que me deu a honra, né? De estar aqui, né? Para mim é uma honra estar aqui, né? Falando de música. Música é uma coisa muito legal, né? Música eu tenho um conceito, né? Que assim, como você vai à praia, você vê o mar. Então tem pessoas que ficam ali na beira do mar só se banhando. E tem outras pessoas que vão além e mergulham, né? Na música. Esses são aqueles que gostam de músicas mais elaboradas, mais harmonizadas, mais sincopadas, né? E os clássicos são aqueles que atravessam o oceano e vão para lugares mais longe. Aí esse é o conceito de música, né? Os que navegam pelo oceano, aqueles que são mais clássicos, né? Mais estudados. Enfim, espero que possamos aprender um pouquinho mais de música aqui. E se você tem o ministério da sua igreja, estude, principalmente. Busque novas coisas, busque novas experiências, né? Você que é músico de igreja, esteja sempre focado em Deus, esteja sempre buscando a Deus, que vai ser bênção. Nós que somos músicos de igreja, nós temos também um papel muito importante na questão da adoração, né? E que nós possamos cantar e tocar como tocou o nosso grande mestre Rei Davi, que na Bíblia é a maior referência musical. Aí só fala assim, se liga nessa ideia. Tá? E se liga nessa ideia. Aê!